Fala galera, professor Thiago Oliveira aqui e neste vídeo nós vamos resolver mais uma questãozinha de estatística para concursos, dessa vez envolvendo os conceitos da moda. E para isso vamos utilizar essa questão elaborada pela banca IGEDUC, que foi cobrado agora no ano de 2024. Vamos então para o enunciado. Julgue o item que se segue. Quando se lida com valores não agrupados, a moda é facilmente reconhecida. Basta, de acordo com a definição, procurar o valor que mais se repete. Mas, antes, para facilitar, recomenda-se organizar todos os dados em ordem crescente ou decrescente. Vamos lá, pessoal. Qual que é a missão de vocês? Tentar resolver. Para isso, dê um pause, que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito dessa questão é ou melhor, esta afirmativa aqui, ela está... Opa, como eu sempre falo, antes de trazer o gabarito, se inscreva e dá um like aí no vídeo para ajudar a gente a fortalecer o canal. E com isso, o quê? Está nos incentivando a cada vez mais trazer conteúdos aí para vocês. Esta afirmativa aqui, ela está correta. O professor esqueceu de marcar, mas ela está correta. Pessoal, é o seguinte... Parece um enunciado simples, mas esse enunciado aqui traz uma bagagem, mas uma bagagem mesmo de informações. Bom, vamos dar uma atençãozinha a cada item, tá? Quando se fala, quando se lida com valores não agrupados, opa, valores não agrupados? Como assim, professor? Vamos dar um exemplo, tá? Eu vou colocar valores não agrupados. Eu vou colocar 1, 8, 3, 4, 3, 1, 7. Perfeito? Bom, observe o seguinte, que esses valores aqui não estão agrupados, ó. Não agrupados. E se eu quisesse agrupar esses valores, como que iria ficar? Pessoal, aí nós iríamos ter que construir um histograma, tá? Um gráfico de barras, um gráfico de coluna, tá? Ou até mesmo um histograma, mas o histograma aqui não seria tão interessante. Agrupados. Vamos agrupar isso aqui em um gráfico ou então em uma tabela. Por exemplo, eu vou ter nossa variável e aqui nós vamos ter a frequência. Então, observe o seguinte, que o número um aparece uma única vez. O número três ele aparece uma, duas vezes. O número 4, aparece uma única vez. O número o número 7 uma única vez, e o número 8 uma única vez. Então a gente consegue observar quando os dados estão agrupados, fica muito, mas muito simples identificar a moda. É só a gente observar o valor que aparece com maior frequência. Nesse caso aqui, a gente consegue observar que o 3 aparece com maior frequência, porque o 3 aparece duas vezes, enquanto os outros valores aparecem uma única vez, tá? Então, quando a banca quer dizer com dados agrupados, tá? E dados não agrupados, é essa definição aqui. Isso aqui eu trouxe numa tabela, mas poderia ser através de um diagrama de ramos e folhas, por exemplo, ou então, através de gráfico, tá? Gráfico de colunas, gráfico de barras, em último caso, mas não seria interessante o histograma, tá? O gráfico de barras ou colunas seria mais interessante. Perfeito. Então essa aqui é a primeira definição. Depois ele trouxe a segunda. A segunda é a moda, tá? Lembra, o que que é a moda? A moda é o termo que aparece com maior frequência. Nesse caso aqui, a moda é o número 2, correto? Não, a moda é o número 3, porque o número 3 aparece duas vezes. Tudo bem? Daí ele traz mais um outro conceito, ó. Basta, de acordo com a definição, procurar o valor que mais se repete. Ou seja, então ele já explicou para a gente a definição da moda, tá? Então vou até grifar aqui, ó. Ele já trouxe essa definição aqui, ó. Essa definição aqui do termo que mais se repete se refere a quem? Se refere à moda. Perfeito? Daí ele continua. Mas, antes, para facilitar, recomenda-se organizar os dados em ordem crescente ou decrescente. O que significa colocar as informações em ordem crescente ou decrescente? Bom, basicamente ele trouxe o conceito de rol, tá, pessoal? Então, quando você coloca as informações em ordem crescente, do menor para o maior ou do maior para o menor, isso aqui é colocar as informações em rol, que de certa forma não está errado, tá? De certa forma, se você for organizar em rol, opa, agora que eu vi aqui que o número um aparece duas vezes, ó. O número um aparece duas vezes, então nós temos uma situação aqui a qual nós chamamos de bimodal, ó. Que o número um aparece duas vezes e o número 3 aparece duas vezes, tá? Agora, se eu quisesse que somente o 3 fosse a moda, aí eu iria fazer o seguinte, eu iria acrescentar
mais o número 3, tá? Vou deixar como para não fugir aqui, ó. Então nós temos o número 3 que aparece 3 vezes, tá? Só para contextualizar aqui. Bom, agora o que que é colocar as informações em rol, do menor para o maior? Então podemos organizar, por exemplo, aqui nós vamos ter o número um e o número um e o número um. Depois vem o número 3 e o número 3. Perfeito. Depois vem o número 4, o número 7 e, por último, o número 8. Só quando as informações estão organizadas em ordem crescente ou então decrescente, que é do maior para o menor, a gente consegue observar, nesse exemplo aqui, que realmente o 3 é o que aparece com maior frequência, tudo bem? Então o 3 aparece com maior frequência. Então o 3, de certa forma, realmente é a moda. Porém, isso que eu acabei de falar é muito bonito, mas muito bonito na teoria. As bancas elas vão focar na teoria. Deixa eu só fechar meu WhatsApp, pessoal. Eu sei que a banca vai focar, a banca vai focar na teoria, tá? Mas na prática, isso aqui não é tão legal assim não. Por exemplo, aqui eu tenho um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 informações. Então, 8 informações tranquilo para a gente trabalhar. Só que e se a gente, ao invés de 8 tivéssemos 8.000 informações, 8.000 dados? Pessoal, por mais que a gente colocasse em ordem decrescente, tá? Ia ficar muito difícil de se identificar a moda, tá? Então, isso aqui, essa definição que ele trouxe, é mais interessante o quê? A gente poderia até complementar aqui, ó, para para a população ou amostra pequena. Porque se a amostra ou a população for muito grande, mesmo colocando as informações em rol, ainda vai dar um certo trabalho, tudo bem? Então a gente tem que se atentar a esse pequeno detalhe. Mas voltando aqui para a teoria, que é o que a banca focou pela definição, então a gente consegue concluir que esta afirmativa aqui, de fato, ela está correta. Eu sei, ó, é uma frase pequena, mas vocês observaram a quantidade de informações. Bom, mas deixa eu fazer um pequeno convite. Caso vocês queiram se aperfeiçoar mais nessa parte de moda, gráficos, diagramas, ou então outros assuntos relacionados à estatística, não deixe de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!